Meus amados, queridos alunos, é muito honroso falar com vocês. A camisa meio amassada aqui, vocês não reparem não, tá? Mas é o nosso 15º encontro, a nossa 15ª aula. É muito bom tê-los aí nessa sala de aula, por mais que seja um ambiente virtual. Eu vou chamar aqui de ambiente cibernético. Mas o que é importante, queridos, é o aprendizado. Pouco importa a informalidade, ou entre aspas, a frieza que é o ambiente, digamos, cibernético da internet, porque na minha visão a internet ela aproxima muita gente, mas ao mesmo tempo ela afasta pessoas também. Mas essa ferramenta aqui, digamos, ela é usada para situações bem positivas, que é o caso que nós estamos fazendo, esses cursos gratuitos que a gente deixa aí para vocês, para quem quiser participar. Muita gente tem o material nas mãos, evidente, que dá aquela facilitada, mas é sempre bom tê-los aí e eu tenho certeza que uma coisa ou outra vocês acabam aprendendo. Então, comentem à vontade, façam perguntas à vontade, compartilhem aquilo que eu falei em um dos vídeos, em uma das aulas. Deixa aí o triplo C: curta, comente e compartilhe a questão dessas aulas. E a matéria Teologia Pastoral, que eu não sei se vocês observaram, é bem exortativo. Alguém pode até falar, o pastor tá bravo, tá nervoso. Não, de maneira alguma, de jeito nenhum. Estamos aqui para dividir conhecimento, para ajudá-los e eu também me autoavaliar, me autoajudar. Porque é o seguinte, gente, devemos ser honestos no sentido de, à medida que você cobra de alguém alguma coisa, alguma situação, no sentido bíblico, teológico, da vida como um todo, é a aplicabilidade que você faz para você também, tá? Hajamos dessa forma. Então vamos iniciar a unidade de número 4, a página 121. E para fechar com chave de ouro, né, o estudo dessa disciplina, a partir desse vídeo, da aula 15, essa aula 16, que é a última, nessa unidade Teologia Pastoral, nós vamos voltar a alguns temas, vamos falar de alguns temas voltados às práticas pastorais. Vamos ser um pouco mais incisivos no sentido de ser mais práticos no sentido daquilo que é a lide pastoral. Para tanto, então, página 123, capítulo 1, o pastor e o culto, tá? Um dos conceitos mais importantes da vida eclesiástica é aquele que está ligado ao culto. A religião é caracterizada pelo culto em todas as culturas e credos, o que inclui, evidentemente, a fé cristã, tá? A diferença, porém, é que o cristianismo cultua ao Deus verdadeiro, né? Eterno, imortal, onipotente, onisciente, onipresente. Sendo assim, esse culto é prestado pelo homem, recebido e avaliado pelo Senhor, tá? E observe um fato interessante aqui, eu quero evocar com vocês o Salmo de número 13. Salmo 13, o Davi usa um termo ali, até quando? Hade ana, na língua hebraica, Hade ana, né? É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte, olha, não suporto mais, não aguento mais, ou seja, até quando? Ele quer dar um basta em algumas situações. E esse texto aí do Salmo 13, esse Terrilim, esse salmo aí do Salmo 13, ele foi escrito por o mestre de canto de Davi, o Gedutum, no caso. E ali a temática, a epígrafe, pelo menos, desse texto, em algumas versões bíblicas, fala que se trata de uma oração de fé. Então ele diz ali, até quando? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Segundo, até quando esconderá o seu rosto de mim? Preste bem atenção nisso, falando de culto aqui na página 123. Quando ele usa a palavra rosto ali no hebraico, panaika, só que a palavra panaika também ela tem a ligação com a palavra hebraica kavod. O que isso quer dizer, gente? Vamos aqui rememorar Moisés. Moisés sobe no Sinai e na quarta vez ele diz o seguinte, Senhor, se eu achei graça diante dos seus olhos, me mostra a tua glória. O que o texto hebraico está dizendo? Traduzindo, eu quero ver a sua kavod. Ele disse isso, quero ver a sua kavod. Agora Deus responde para ele o seguinte, homem nenhum verá minha face e viverá. Deus não respondeu assim, homem nenhum verá minha kavod e viverá. Deus respondeu, homem nenhum verá minha panaieka e viverá. Qual é a diferença? A palavra kavod é glória no rosto.
E a palavra Panaik é rosto de glória. Então quer dizer o seguinte, que quando o Moisés diz para o Senhor Deus, Senhor, eu quero ver a tua glória. Nas entrelinhas ele está dizendo, eu quero ver o teu rosto. E o Salmo 13, Davi dizendo, o Gedutum cantando, até quando esconderá o seu rosto de mim? O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com culto, gente? Quer dizer o seguinte, que quando você cultua Deus, você está diante do seu rosto. Quando Davi diz o seguinte, né? Então no Salmo 13, Senhor, não esconda o seu rosto de mim. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, quando eu cultuar, receba o meu culto. Então, o salmista, senhores, ele está preocupado no seu coração se o eterno Deus está recebendo o seu culto ou não. E aqui no preâmbulo desse ponto que nós estamos aqui, o pastor e o culto, a tua preocupação, pastor, né? A minha preocupação deve ser a mesma. Qual? Deus está recebendo o teu culto, o meu culto, tá? É uma coisa para a gente pensar, né? O que é culto? A palavra culto é bastante comum no contexto religioso, especialmente no segmento protestante. Mas o que é culto, afinal? O dicionário define culto como sendo uma homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino, a maneira através da qual uma divindade é adorada. Então, culto não tem nada a ver alguém que vai cantar para você, alguém que vai se apresentar para você. Ah, esse culto está agradável a mim. Não, não. Quem tem que achar isso, quem tem que dizer isso, não é você, tá? É Deus. É Deus que tem que ser a pessoa que vai avaliar o culto. Então, aquela retórica que muita gente usa, acho que você já até viu isso. Ah, não gostei desse culto, esse culto tá ruim. Ninguém tem esse direito, porque o culto é para Deus. Não é para ninguém. Então Davi, ele nos ensina muito no Salmo 13, Senhor, não esconda de mim o seu rosto. Traduzindo, Senhor, receba o meu culto. E aqui o texto deixa claro, o culto é algo prestado à divindade. E afinal, quais são as dimensões do culto? Página 124. De acordo com MacArthur, o culto que agrada a Deus possui 3 dimensões. 3. Externa, interior e superior. Na dimensão externa, os atos e os comportamentos do cristão para com o próximo refletem diretamente sobre o culto. Eu acho interessante, lembra dos anjos em Isaías capítulo 6? Diziam um para o outro. Eles não diziam olhando para Deus, mas diziam um para o outro eles diziam que Deus era santo, ou seja, ali tem um ensinamento interessante, se você não estiver em comunhão com o seu próximo, é perda de tempo seu culto a Deus. Coaduna com aquilo que João vai dizer na sua primeira epístola, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, tá? E odeia o seu irmão que está vindo, é mentiroso. E ele vai mais além, dizendo que quem odeia o seu irmão é homicida. Olha que coisa interessante. Romanos 14:18, por exemplo, fala do irmão mais fraco, ao passo que Romanos 15:16 trata da evangelização como sendo uma forma cultica que agrada ao Senhor. As ofertas semeadas na obra do Senhor, apresentado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 4:18, representam um dos aspectos do culto religioso ligado à dimensão externa, a externa do culto, tá? Estou com uma coceira no nariz aqui, é renite, tá? Tem uma poeira entrando aqui, vocês me desculpem, toda hora estou tocando no nariz, tá? Por outro lado, no tocante à dimensão interior, o culto se refere ao comportamento individual do crente, gente, tá? E por fim, a dimensão superior está relacionado direto do crente para com Deus, tá? Então me parece que o culto tem a ver com o próximo, ele tem a ver com você mesmo e ele tem a ver, evidentemente, com Deus. É lógico, né? Página 126, os elementos do culto, né? É sabido que cada denominação possui a sua forma litúrgica no tocante ao culto ao Senhor. Até mesmo as igrejas que pertencem ao mesmo segmento denominacional podem apresentar diferenças na liturgia, quer seja por questões culturais e sociais, quer seja por regionalismos. Gente, não quebrando, não deturpando, não usando de libertinagem com relação ao culto ao Senhor, a liturgia
Pouco importa qual seja a liturgia. Ah, eu quero um culto com a luz mais clara. Você está adorando a Deus? É para Deus isso? Amém. Ah, eu quero um culto com a luz mais escura. É para Deus isso? É adoração a Deus? Amém. Ah, esse culto só pode entrar, você só vai sentir Deus se chegar de terno e gravata. Se for para Deus isso, amém também. Ah, esse culto aqui, os irmãos, eles podem vir de camiseta polo. É para Deus isso? Não há problema nenhum. Não tendo libertinagem, não quebrando nenhuma regra bíblica, não deturpando a palavra, não desonrando o nome do Senhor, não sendo motivo de escândalo. A forma litúrgica pouco importa, pouco interessa, conquanto que esse culto seja prestado a uma divindade, que no caso é o Senhor Deus revelado nas Escrituras. Tipos de cultos, tem vários, culto de ensino, culto de ação de graça, santa ceia, evangelístico, missionário, doméstico e por aí vai, tá, gente? Conquanto que seja para Deus, pouco vai importar a temática do culto. Questão para reflexão, página 127. Em sua opinião, é importante resgatar a centralidade do culto nos tempos atuais? E qual é a centralidade do culto? A centralidade é Deus. O meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esta é a realidade. Fugindo disso, não é culto. É qualquer coisa menos culto, tá, gente? Capítulo 2. O pastor e o ide de Cristo. Tá? A tarefa primordial da igreja é a evangelização. O mundo precisa ouvir Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra maneira de encontrar vida senão em Cristo. Então, o pastor... A prática pastoral é o seu espírito e o seu senso de evangelização. Então, a evangelização, página 129, é uma ordenança. Na página 130, o pastor e a evangelização. MacArthur, ele afirma o seguinte, eu acho interessante isso aqui. Ser um pastor ganha almas, melhor dizendo, né? Incentivará o seu povo a seguir o seu exemplo. Spurgeon escreve em seu clássico The Soul Winners, o ganhador de almas, em inglês, né? Precisamos sempre nos apresentar como exemplos sinceros. Olha só que lindo isso aqui. Um ministro lento que não terá uma igreja viva e zelosa, tenho certeza, né? Um homem que seja indiferente ou que não faça o seu trabalho como deve ser feito, né? Não deve esperar ter em torno de si um rebanho determinado acerca da salvação das almas. Simplesmente assim. Estamos prontos para o trabalho? Pergunta Spurgeon. Estamos frustrados porque o nosso povo é indolente e apático na busca de outras pessoas? Pergunta Spurgeon, né? Talvez precisemos avivar as brasas, dispondo-nos a fazê-lo por nós mesmos. Então, nosso povo seguirá o nosso exemplo. Formas de evangelização. Há diversas formas de realizar o trabalho de evangelização. Cada igreja deve conhecer a realidade do local onde está instalada e, junto ao pastor, estabelecer estratégias evangelísticas. E estratégia evangelística é o que não falta. Você, pastor, desculpe olhar para você aqui agora. Quem sabe você não faz isso porque você não quer mesmo, tá? Se ocupa com tantas outras coisas que essa parte essencial ali de pastoral você não está executando por falta, digamos, de estratégias que você não está entendendo, que tem centenas, dezenas de milhares de estratégias. Como encher uma igreja no sentido de trazer almas, trazer vidas e por aí vai, né? Tem muitas estratégias, é bom que nós, pastores, despertemos para essa realidade. Página 133, uma questão para reflexão. Em grupo, vocês aí, quem sabe, gente me vendo em casa aí, né? Pastores, obreiros. Em grupo, discuta alguns métodos eficazes para a evangelização. Certamente, se postos em prática, atrairão muitas pessoas para a salvação em Cristo Jesus. Estratégia, meu povo, estratégia, minha gente, é o que não falta. Tem muitas formas, gente, tá certo? Convite, evangelização, visita de casa em casa, a questão de assistência social, cestas básicas, alimentação,
tá certo? A boa conduta dos próprios obreiros, do próprio pastor, o seu testemunho, até isso, gente, soa e funciona como estratégia de evangelização. E isso não falta. Isso é, digamos, material para a gente trabalhar em cima disso é vasto, tem muita coisa que a gente pode fazer para que a obra de Deus cresça e o nome do Senhor seja glorificado.